Existe um movimento de empreender mais cedo. Existe um movimento, esse é o que eu percebo, das pessoas mais jovens montarem o próprio negócio. Tá? Eu estava pensando aqui o seguinte, grandes referências que hoje existem, por exemplo, assim, são inspirações, né? Vou pegar algumas assim, o criador da Disney, por exemplo, tá? McDonald's. Esse pessoal, eles começaram a empreender. Eu poderia falar vários outros aqui, mas ia ficar muito mais necessário. De maneira geral, eles começaram a empreender depois dos 50. Tá? Hoje não, hoje eu percebo que existe um estímulo a empreender mais cedo. Agora eu fico pensando o seguinte, será que por que eles começaram a empreender mais tarde? Uma das coisas que eu percebo, é claro, a gente pode explicar de várias maneiras, eu vou colocar a minha. Eu acho que o exercício, o desenvolvimento da liderança, ele chegou uma hora que foi o ponto de virada da chave para a pessoa montar negócio, entendeu? Então, às vezes a pessoa faz alguma coisa e ela vai desenvolvendo a capacidade de perceber aquilo que ela gosta, aquilo que as pessoas gostam, o que ela faz e faz bem feito, o que as pessoas pagam, o que o mundo precisa, e ela fala, já sei o que eu faço para atender a isso. Ela cria um propósito. O primeiro elemento da liderança é justamente isso, é ter uma visão de futuro, é ter um propósito, é ter alguma coisa que ainda não tem, tá? E aí coloca isso e começa a contar para as pessoas e vai juntando. Tá? De maneira geral, vejo o seguinte, inclusive eu me enquadro dentro dessa situação, porque como eu fiquei muito tempo em faculdade, então eu fiquei decorando muita coisa, entendeu? E pelo fato de ter decorado, tem algumas coisas, e eu dava aula, tem que ser daquele jeito, tá? Pois bem, então, com muita frequência eu usava o não, entendeu? Não é assim não. Não é assim, tá? Mas depois de um certo tempo, eu percebi que esse não estava me estragando. Usar não é terrível. O não, ele tem um peso negativo muito grande. Vou até te dar um exemplo, quando eu mudei e parei de usar o não. Certa vez eu fui convidado para ir no aniversário de uma pessoa, chegou lá, ele era professor de física, sabe? Ele deu uma aula para mim de evolução, falando a respeito da teoria da seleção natural, proposta por Charles Darwin. E ele me contou, numa riqueza de detalhe, a teoria da evolução das espécies, a teoria da seleção natural, tá? Que eu ganhava dinheiro com isso. Então, eu era professor de biologia no início da minha vida, mas ele me falou tanta coisa. Só que agora eu vou te falar, e como ninguém está me escutando, pensa a quantidade de coisa que ele precisava, que eu deveria, de certa forma, não é bem assim. Ou não é bem assim. Tá? Então, ele levava por um caminho que estava precisando estudar mais. Na verdade, eu estava precisando assistir uma aula minha. Porque não era bem daquele jeito. Não era. Sabe o que eu fiz? Nada. Escutei. Agradeci a atenção. O que eu falei? Nada. Entendeu? Conclusão. Alguém que estava do meu lado falou, por que você não falou nada, Levi? Eu falei, o cara me chamou para vir aqui na casa dele, né? Olha só a honra que eu tenho. Me chamou para o aniversário dele. Tá oferecendo aí. Comprou. Não lembro o que era. Se era churrasco, se era um tira-gosto, alguma coisa. Inclusive eu não paguei nada. Levei um presentinho para ele. Olha a honra minha. Agora eu vou na casa dele brigar com ele. Entendeu? Pessoal, mas o que ele falou não era bem daquele jeito. Eu falei, cara, esquece isso. Tá vendo? Tá? Você já chegou nesse nível? Hã? Você já chegou? Então, é quando eu comecei a perceber que o não estava estragando. Eu podia ter falado para ele, olha, não é assim. Pronto. Esse não, ele ia
de encontro. O que é de encontro? Um carro foi de encontro a uma parede, um carro foi de encontro ao outro. Então ele foi contra, bateu, tá? Então se eu falasse isso, eu ia de encontro com ele, e assim não ia estragar o relacionamento meu com ele. E na verdade eu queria muito mais o relacionamento do que Charles Darwin. Cara, nem existe. Eu fui falar de livro, agora eu vou pegar e brigar por causa de Charles Darwin. Entendeu? Tá bom, então resolveu, tá? Resolveu. Mas eu aprendi a força do não, tá? Então, toda vez, o que acontece quando alguém briga? Como é que é a discussão, o conflito? É porque eles falam coisas diferentes e um faz o quê? Não concorda com o outro. E o outro também não. Então veja bem que tem não de lá e não de cá. E como esse não caminha para o confronto, vai ao encontro, vai ao contrário, então sai a briga. Entendeu? Sai uma briga, sai um desgaste. Tá? Em negócio acontece isso? É claro que acontece. Tá? Olha, mas quando você não concorda, o que você faz? Troca o não pelo mais. A primeira coisa que você faz é o seguinte, isso é dica de liderança, entendeu? Primeiro você chama para o seu lado. Vem comigo. E depois você pede para, olhando junto com você, olhar para uma outra alternativa. Vamos fazer isso na prática? Eu não concordo com você. Aí o que você fala? Eu te entendo, eu também pensaria desse jeito. Olha só o que você fez. Você trouxe para o seu lado. Entendeu? Ficou do seu lado. Então, eu te entendo. Olha, o cara me entende, perfeito. Aí você pega, olha, eu também pensaria igual você. Olha, o cara ainda me reconhece. Mas eu gostaria, olha aí o mais, entendeu? Mas eu gostaria que você olhasse isso. Mas eu gostaria de te passar uma informação. Você sabe que isso é assim? Cara, na hora que você pega e tira o não e coloca o mais, e na hora que ao invés de ir de encontro, você vai ao encontro, o que é ao encontro? Você ficou amigo do cara, você tipo assim, você abraçou a ideia dele, você foi ao encontro da pessoa, a pessoa se sente valorizada, e aí ela vai, e depois você coloca o mais, entendeu? Aí você fala, Levi, você faz isso? Não, nem sempre. Por quê? Porque eu esqueço, entendeu? Tem dia que eu esqueço. É tipo assim, tava aqui e eu não uso. Tem dia que eu não uso. Infelizmente, né? Eu poderia pegar, falar pra você, alguma outra coisa, mas não, de vez em quando eu não uso, tá? Mas agora eu lembrei disso, certo? Eu gostaria, na verdade eu tenho que utilizar mais vezes isso. Nem sempre é possível, né? É assim que funciona. Em relação às habilidades de liderança, no meu caso, como eu fiquei estudando muito tempo, eu já percebi o seguinte, que às vezes eu prefiro ficar sozinho lendo, porque eu tenho uma sede de conhecimento muito grande, tá? Ficar sozinho lendo, ao invés de conversar com pessoa. Aí eu considero como se tivesse dois Levi aqui, né? Então um de cá e outro de cá. Aí tem um Levi que fica criticando, olha, você já tá com essa mania sua de ficar longe das pessoas, entendeu? Aí o outro pega e fala, não, mas é que eu gosto de fazer isso. Aí o outro fala, cara, para de fazer o que você gosta. Isso está te colocando em fria. Afastado das pessoas não é fazer o que gosta. Aí o que eu faço? Aí eu vou procurar amigo, eu vou bater papo. E eu vou, não é para brigar, não é para falar não. Às vezes é só para escutar, tá? O que isso tem a ver com o negócio? Quando você monta um empreendimento, você passa a ter colaboradores. E aí você passa a ter a necessidade de entender as pessoas, entendeu? Não é mais entender como é que funciona a técnica, nada. É entender como é que as pessoas pensam. Porque depois você vai precisar delas para alguma coisa, e aí você vai ter que pedir. E aí você começa a perceber a necessidade de conseguir que as pessoas te acompanhem. Nos vídeos passados eu comentei a respeito de ferramentas de poder. Aquelas lá já são algumas que a gente desenvolve. Então, com o tempo, a gente que era zero de relacionamento interpessoal, uma pessoa que é um grande líder, que tem um empreendimento grande,
Normalmente ele passa a conhecer pessoa profundamente. É um profundo conhecedor de pessoa, tá? E às vezes não tanto conhecedor de técnica. Porque às vezes a pessoa, o líder, ele afasta muito da parte técnica. Então, ele não consegue fazer com muita competência a parte técnica, mas ele consegue relacionar bem com as pessoas, entendeu? Então é muito importante isso, tá? E dica do dia é o seguinte: para de falar não e passa a falar mais. Mas troca o não pelo mas. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.